Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, verso de número 9. Quantos acharam, digam amém. Está escrito: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? Repito, por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal diante dos seus olhos? Curve a sua cabeça nesse momento, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que nesse momento a tua palavra ela possa ser ministrada com maestria, e que o Senhor venha convencer a cada um que está aqui nessa noite mediante a tua palavra. Espírito Santo, que a tua unção que despedaça todo o jugo, Pai, ela seja comigo e ela recaia sobre todos aqui nessa noite. É o que nós choramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Samuel é conhecido, foi profeta, foi juiz, foi sacerdote. E existe um capítulo de Samuel que vai explicando exatamente o que aconteceu. Você lembra da história? Existe um homem chamado Eucana, sua mulher é Ana, e tinha outra chamada Penina. E o problema era que Ana não podia gerar. E ela queria muito ter um filho. E essa mulher orava pedindo a Deus para que ela tivesse um filho. Mas ela não conseguia, porque até então ela era estéril. E ela estava constantemente orando, pedindo, e nada acontecia. Até que um dia ela fez um voto, Vinícius: se o Senhor me der, eu te devolvo. Se o Senhor me abençoar com esse filho, eu te devolvo. E Deus atende o pedido dessa mulher. E glória a Deus por isso, porque na oração foi dito: quem é o doutor para o médico dos médicos? Se existe aqui hoje alguma mulher que tem um desejo de gerar e não pode, está aí a resposta. Deus, Ele pode, Deus, Ele faz. E agora o que acontece? Nasce um menino chamado Samuel, aquele que todos nós conhecemos, o tal do Samuel. Quando fala assim, a gente lembra Samuel. E o menino vai crescendo na casa do homem chamado Eli, sumo sacerdote. E esse menino vai crescendo. E o que acontece? Os filhos de Eli, Ofni e Finés, eles seguiram o legado do pai, porém a corrupção entrou. Eles não seguiram fazendo o que era certo, então eles são reprovados. Então esse menino, que ele nasce através de um voto com Deus, agora ele vai começar a assumir, ele vai começar a liderar. Ele vai ser juiz, ele vai ser profeta, ele vai ser boca de Deus na terra. E aí ele está seguindo com maestria. Samuel, ele seguiu no talento, ele seguiu no script, fazendo aquilo que era bom aos olhos de Deus. Só que agora o que acontece? Samuel fica velhinho, Samuel envelhece. E como hoje a gente se aposenta, quando a gente está um pouquinho mais, né? Quando a gente tem o nosso tempo de contribuição, eu ainda não sou aposentado. Mas Samuel, ele ficou velhinho. E ele pediu para que os filhos dele pudessem assumir. Joel e Abias. E eles estão ali liderando Berseba. Você está comigo? Eles estão liderando Berseba. Só que a corrupção também entrou. E daí eu percebo um ciclo vicioso na humanidade. Porque quem era para dar exemplo não dá. Você percebe? E agora existe um povo olhando para uma liderança. E glória a Deus pela nossa liderança, irmãos, aqui. Temos o pastor Evani, pastor Miqués. Temos homens e mulheres aqui, líderes, que são fiéis, irmão, de integridade. Mas não foi o que aconteceu aqui nesse episódio. Os filhos de Samuel era perfeito. Samuel fazia tudo com maestria, ou melhor, perfeito não, mas ele fazia tudo no script. Só que os filhos dele não seguiram aquilo que ele ensinou. Daí a gente vê a importância quando a palavra fala: ensina o teu filho no caminho que se deve andar. Porque às vezes você pode ser muito bom, pastor Silvio, como pastor, mas o legado que você vai deixar para os seus filhos, o que vai acontecer? E foi ministrado pelo nosso pastor, irmãos. O importante não é a forma que a gente começa, o importante é a forma que a gente termina. Eu praticamente, ou pelo menos não quero estar aqui hoje pregando, e amanhã que alguém olhando para mim e falava: caraca, ela pregava, Miqueias, falava do amor de Deus, falava como Deus era bom, falava não à corrupção, não ao adultério, não à pornografia. E hoje olha ele, o cara que falava contra, hoje está fazendo tudo o contrário.
Porque o que acontece? Estamos vivendo momentos aqui que quem era para estar dando exemplo não dá. Será que a gente dá exemplo na nossa casa, na nossa escola, onde a gente coloca a planta dos nossos pés? Será que quem olha para a gente de fato vê Deus em nós? Será que a gente é o tal do sal da terra e a luz do mundo? E agora o que acontece? Os anciões, eles vão se reunir, chamar Samuel para conversar, falar, cara, não dá, porque todo mundo malha. O povo rejeitou Deus, o povo pediu um rei. Mas olha o contexto, os anciãos, eles vão se reunir para chamar Samuel, falar, olha, seus filhos são corruptos, praticam injustiça, eles estão indo para outro lado, a gente não quer os seus filhos na liderança, dá para a gente um rei, porque é fácil criticar. O povo pede rei, se tinha Deus. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Muitas das vezes as pessoas vão ver Deus através de nós, porque quem aqui já viu Deus? Quem aqui viu Jesus? Ou quem aqui viu o Espírito Santo alguma vez assim, de forma visível? Eu acredito que possa ter se revelado para alguém, mas é difícil. Então é quando alguém olha para mim, ou olha para você e fala, cara, esse moleque é diferente, essa menina é diferente. E a gente precisa, na nossa postura, em quem somos, despertar nas pessoas o desejo de conhecer. E o que está acontecendo aqui? Quem era para estar dando exemplo de novo não deu. Engraçado, Samuel entrou como líder porque os filhos de Eli deram mole. Samuel, ele assume porque Ofni e Finéias falharam. E uma preocupação, pelo menos eu penso assim, existe um ditado popular que diz assim, olha, o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com seus próprios erros, mas o tolo nem com seus próprios erros aprende. Eu tento na maior parte do tempo ser sábio, mas às vezes confesso que sou inteligente, preciso errar para aprender. Graças a Deus, pelo que me lembro, nunca fui tolo, mas pode acontecer. Então a minha preocupação quando eu vejo alguém falando assim, cara, não vai por esse caminho não é bom, esse caminho pode até parecer bom, mas no final leva à morte. Então se alguém que conhece fala, eu tenho que dar atenção. Então se Samuel cresce em cima disso, a preocupação que ele deveria ter é, preciso ensinar meus filhos no caminho certo, para não acontecer como aconteceu com Ofni e Finéias, porque eram para dar exemplo e não deram. Aí está aqui Samuel. Agora o que acontece? O homem que fez tudo com maestria, tá velhinho, tá ancião, coloca os filhos dele. E agora imagina a dor, Miquel, um dia você tem um filho. Ou imagina a dor, pastor Evani, o senhor lá já com os seus 73 aninhos, você ter o orgulho de poder sentar e ver teu filho sendo pastor, ministrar. Mas imagina agora um Supremo Conselho te chamando, falando, não dá, vamos tirar teu filho, porque teu filho não seguiu o que você fez. Você tinha honra, você honrava, você era íntegro, você fazia a coisa certa, mas o teu filho não seguiu isso. Imagina para um pai como dói. É por isso que pelo menos eu sou pai. Meu filho tem 8 anos, 7 anos, e eu me preocupo muito com ele. Eu me preocupo porque ele precisa no mínimo ser melhor do que eu fui. É a preocupação que eu tenho. Peguei as provinhas dele, tirou tudo 9, 10. Falei, meu amigo, é 10 é o mínimo que você pode tirar. Não faz nada, só estuda, é novinho. Mas eu falo com ele às vezes, ainda dou mas eu preciso fazer que ele seja melhor do que eu fui. Às vezes olha para mim e fala, nossa papai, você é muito inteligente. Eu falo, você vai ser mais. Mas o que acontece? Quem era para dar exemplo, e pega isso aqui, porque isso acontece no dia de hoje. Cresci no Evangelho, tenho 29 anos de idade. Me pergunta se sempre eu fui exemplo. Claro que não, já fui até exemplo, por sinal um péssimo exemplo. Já fui exemplo negativo. Então o fato de eu estar na igreja nem sempre quer dizer que eu dei um bom exemplo. E será que isso às vezes não acontece com a gente? Será que alguém não está olhando para a gente na escola, no trabalho, ou na roda de amigos e está falando, ir para a igreja para quê? Para ser igual esse cara aí? Pelo menos eu tenho meu celular e levo a minha vida de boa, e tu, que está me chamando para ir na igreja, olha teu celular, cara. Então é uma questão que está precisando que aconteça. O amor das pessoas está esfriando por conta disso. E qual é a batalha? Qual é a peleja? Ora, Senhor, em nome de Jesus, manda fogo, aviva, e traz isso, traz aquilo. Irmãos, como? Tem que ser numa unidade, tem que ser todo mundo junto. Aí agora está aqui os anciões reunidos, falando assim, Samuel, você, cara, seguiu um bom caminho. Você fez o que era justo.
mas os seus filhos não. São corruptos e outra, estão praticando injustiça. Eles estão sendo injustos. Queremos um rei. Samuel se entristece. Mas Samuel não se entristece só porque rejeitam a Deus, não. Porque olha o desprazer para um pai ouvir isso de um filho. Quem gosta de ouvir? Quem é pai aqui gostaria de ser chamado a atenção, ou ser chamado no canto para falar, pô, cara, ó, teu filho roubou um biscoito lá na padaria. Você fala, meu Deus, eu nunca ensinei isso para o meu filho. Então o que está acontecendo? O exemplo não está sendo dado. Isso é antigo. É antigo. O ciclo parece que é vicioso. Sabe, o ciclo ele vai se passando. Mas um povo pede o rei, beleza. Samuel fala com Deus. Deus fala, tá bom, Samuel. Eles não rejeitaram a você. Antes eles rejeitaram a mim. Mas se eles querem um rei, eu estou na introdução, vou dar um rei para eles. Até que chega Saul, filho de Quis. Até então o cara era maneiro. O cara era top. Tinha estatura, tinha beleza. Fez o que era reto aos olhos de Deus. Mas como já foi dito, o importante não é como se começa. O importante é como a gente termina. E às vezes eu fico conversando, isso é algo sério, sabe por quê? Porque às vezes eu me pego conversando até com o Miqueias aqui em dia de atendimento, quando está vazio, ou quando ainda não iniciou os atendimentos, e uma das coisas que às vezes eu até comento é, cara, quanto tempo será que a gente vai aguentar levar o tapinha no ombro sem se corromper? Será quanto tempo a gente vai aguentar alguém olhando, batendo no nosso ombro, falando, pô, cara, louva a Deus pela tua vida. Caraca, quando tu prega, meu amigo, cara, tu é uma bênção. Será que em algum momento a gente não vai olhar para a gente e vai falar, é mesmo, né? Eu sou o cara, Miqueias. Quando eu prego, acontece. Quando eu prego, tem isso. Porque hoje é uma coisa, irmãos. Eu vi grandes homens de Deus começarem bem e terminarem mal. Mas só que Deus aqui é misericordioso porque Ele é o nosso advogado. Mas naquele grande dia Ele vai ser juiz. Então naquele grande dia não vai ter desenrolo. A Bíblia diz que até os loucos, para tu ver, até os loucos vão reconhecer. Então não adianta chegar naquele dia, não, Senhor, você ouviu, você foi um péssimo exemplo. A gente precisa olhar para isso aqui e levar isso a sério, porque na história da humanidade, quem era para estar dando exemplo não dá. E a gente está querendo ganhar quem está fora, sendo que quem está dentro não dá exemplo. Então o que a gente precisa fazer? Rever os nossos conceitos. É necessário não se conformar, como Paulo disse. Mas beleza, vamos lá, vocês querem um rei? Beleza, Saul faz. Agora a gente tem Saul rei, Deus avisou, ó, o rei vai fazer isso, fala lá, Samuel. Vai pegar a melhor parte do gado, vai pegar a filha, vai pegar tudo de vocês. Eles falaram, não interessa, nós queremos um Deus. Então eu vejo aqui um povo que está entre parênteses, não diretamente rejeitando um Deus. Porque de certa forma pedir um rei não é rejeitar Deus. Não é que eles estavam rejeitando ou negando Deus. Não. Mas sabe o que acontece? É alguém olhando e falando assim, pô, para que Deus? Se os caras que era para dar exemplo são corruptos. Deus para isso? Porque, irmãos, alguém aqui já deve ter ouvido isso. Eu já ouvi. Irmão, vou te falar, não sou da igreja, mas tenho mais integridade e caráter do que muita gente que está lá dentro. Quem aqui não já ouviu isso alguma vez de alguém? Porque, o que está acontecendo? Uns chegam, sentam, ouvem, vão para casa, amém. Mas o que a gente escuta, o que a gente aprende aqui, é para ser colocado em prática. E o que acontece? Vem Saul, começa benzão, top. Julga a causa de forma correta, ganha a guerra, faz tudo direitinho. Só que peca num princípio que para Deus é imprescindível, o que? Obediência. Porque às vezes você acha que o fato de você ser bom no que faz, ter talento, ter dom, mas ser desobediente, Deus vai concordar com o que você faz. Deus é Deus de princípios. Deus, Ele é Deus de princípios. Hoje eu estava conversando com meu pai falando sobre uma palavra que Deus ministrou no coração dele, e falava sobre isso, princípios, porque princípio não tem valor. E agora esses filhos aí de Samuel, eles tinham um princípio, mas venderam. Porque nem tudo nessa vida tem preço. Nem tudo nessa vida tem preço. Esses dias eu ouvi uma mulher num podcast falando assim, se você acordasse amanhã com 1 milhão na conta, o que você faria? Eu faria muita coisa. Que, por exemplo, investiria, faria isso, aquilo.
e se te desse 10 milhões? Caraca, se me desse 10 milhões, então ia ser top. Ela fala assim, mas o que tu prefere? Ter 10 milhões na conta amanhã e não acordar? Ou acordar amanhã? Ah, não, claro que eu prefiro acordar. Ele, então você quer dizer que tua vida vale mais do que 10 milhões? Claro. Então por que você levanta reclamando? Por que você acorda se questionando? Porque às vezes a gente meio que inverte as bolas. Existem coisas na nossa vida que tem valor para a gente, mas não tem preço que compre. Integridade, caráter, índole. Essas coisas que a gente aprende aqui são uma delas. Jesus, ele levou a gente lá até o finalzinho, ó. E no final ele ainda olhou e falou, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso é característica de um advogado, e alguém olhar para nós e falar, cara, está errando. Mas perdoa, eles não sabem. Mas até que ponto a gente não sabe? O nosso entendimento ele pode ser limitado, mas ele vai até um certo ponto. E agora esse homem Saul, ele também vai falhar. Porque o importante não é como se começa, mas como se... São homens que começaram bem e terminaram mal. Agora não é mais o homem que fala, não, é o próprio Deus que fala, Samuel, até quando? Até quando vai ter dó de Saul sabendo que eu rejeitei? Olha só, alguém escolhido por Deus, agora é rejeitado pelo próprio. Alguém que outrora era escolhido por Deus, agora é rejeitado por ele. E agora é Deus que fala diretamente, não é o povo que chega não. É Deus falando, até quando você vai ter dó de Saul? Eu rejeitei. Vá à casa de Jessé agora o belemita, que dentre os seus filhos eu já provi um rei, e esse é segundo o meu. Aí chega lá, Samuel chega na casa de Jessé, vem Eliabe, fortão. Aí Samuel, é esse. Aí depois vem Eliabe. Aí Deus, Samuel, não se atenta para a estatura, não se atenta para a altura. Eu não vejo como o homem vê. O homem só consegue ver o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o coração. Aí passa Eliabe, passa Abinadab, passa Samar, vai olhando e nada. Quando Samuel está indo embora, Deus fala, pergunta se tem mais um. E aí Jessé, tem mais um? Tem, Davi, manda chamar. Era o menorzinho, sabe o menorzinho? Então se você está se achando menorzinho, sinta-se privilegiado de estar aqui hoje. Porque se você está ouvindo essa palavra é porque Deus olhou para você e te escolheu. Talvez você está olhando para alguém falando assim, nossa, é porque prega muito. Nossa, quando o Miqueias prega, o céu desce. Quando o João prega, acontece isso. Quando o pastor prega, quando o fulano prega. Irmãos, Deus ele olha para você e fala, eu quero transformar você numa potência. Mas o que a gente precisa é ser exemplo, o que a gente precisa é ser obediente. E esse homem Davi, segundo o coração, quando ele chega lá, e Jessé com um chifre de óleo, joga na cabeça dele, unge, ele não vira rei da noite para o dia. O que acontece com ele? Começa a ser odiado por Saul, começa a ser perseguido. Saul, por ter sido rejeitado, a amargura de Saul fez com que ele quisesse matar Davi. Só que quem tem promessas, irmãos, elas se cumprem. Ele até tentava, mas não conseguia, muito pelo contrário, Davi teve oportunidade e não matou. E Davi foi ali, ó, foi crescendo, até que chega um momento, você conhece a história, um gigante conhecido como Golias está afrontando o povo de Deus. Não tem ninguém não, e os fortões, os guerreiros, estavam todos lá parados. Aí me vem o pequenininho. Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus do céu? Aí ele chega, meu senhor, eu vou contra esse gigante. Saul fala, rapaz, não dá. Tu é menino, ele é um guerreiro. E ele fala algo que eu acho interessante. Ele falava assim, teu servo é pastor de ovelhas. Eu cuidava das ovelhas de meu pai. E quando aparecia o leão e o urso e pegava uma das ovelhas, eu ia atrás e matava e trazia a ovelha de volta. Eu vou contra ele. Só que tem uma diferença. Você pode vir a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E esse homem Davi, ele começa a trilhar caminhos, ele começa a dar bom no nosso vocabulário. Ele começa a ter conquistas. Ele se torna rei de Judá, ele se torna rei de Israel. Ele ganha Jerusalém, ele restitui a Arca da Aliança, ele traz de volta. Esse homem faz tudo correto. Só que o importante
não é como a gente começa, é como a gente... E esse capítulo que a gente leu aqui em 2 Samuel capítulo 12, um profeta chamado Natã, é muito conhecido, vai dar uma advertência em Davi. Porque no capítulo anterior, que é o capítulo 11, o povo estava indo para a guerra. Só que nessa circunstância Davi não quis, ficou no palácio. E do alto do palácio, você conhece a história, ele vai olhar da janela e ele vê uma mulher chamada Batseba, mulher formosa, atraente. E ele manda chamar, só que tinha um problema. Essa mulher, Batseba, ela era esposa de Urias, o Hitita, ou Eteu em outras traduções. E agora Davi, ele vai cometer um adultério com essa mulher. E Urias era um soldado de elite. Urias era como se fosse um braço forte. Era militar forte, era elite de Davi. E Davi não só comete o ato, Davi ele começa a arquitetar. Ele liga para o general e fala, ó, manda Urias voltar, embora não tinha telefone na época, mas conjecturando, manda voltar Urias para cá. Urias volta. Ele, rapaz, vai lá, fica com a tua mulher, dorme com a tua mulher tranquilo, fica de boa, porque se desse algum problema, se ela engravidasse, não ia ter nenhum vestígio que foi Davi, porque Urias também estava ali. O que Urias faz? Dorme fora de casa. No outro dia Davi, rapaz, por que tu não foi para casa não? O povo está na guerra, eu vou estar em casa, no bem bom, sabendo que o meu povo está na guerra? Não vou fazer isso. O que Davi faz? Chama de novo, manda o recado, manda Urias para a guerra de novo, só que agora faz diferente, pega ele e bota ele de frente, porque eu quero que ele morra. O homem segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus fez isso. E o bom é que a Bíblia ela não omite, a Bíblia ela não omite, está escrito aqui, ó, o homem segundo o coração de Deus, olha o que ele fez. Isso é para a gente refletir, se nem Deus deixou os detalhes passar despercebido, na Bíblia, em grandes heróis aqui, quem dirá por nós, ou quem dirá em nós, vai ser cobrado, é por isso que a mensagem não muda, a mensagem sempre vai ser a mesma, arrependei-vos, é chegar do reino de Deus, vai chegar um dia que não vai ter saída, e outra, vai chegar um dia que todo o joelho se dobrará, e toda a língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E agora, depois de tudo arquitetado, tudo feito, Urias morre. Urias morreu. Olha o que Davi faz. É estranho isso, né? Aí surge aquela pergunta, caraca, que detalhe que está passando despercebido, como é que esse cara foi um homem segundo o coração de Deus, rapaz? Rapaz, é meio estranho a seleção aí, né, para ver como é que é. Só que agora no capítulo 12, uma coisa inédita acontece, e daí eu louvo a Deus, porque eu vejo que realmente nada fica oculto aos olhos de Deus. O profeta Natã vai chegar até Davi e falar, preciso que você julgue uma causa. Fala, rapaz, existiam dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muito gado, tinha com abundância. O pobre só tinha uma cordeirinha. E certa vez um viajante chegou, e em vez de pegar um dos gados do rico, pegou a única cordeirinha do pobre. Davi vai se irar e falou, não, esse homem tem que morrer, tem que restituir 4 vezes mais, e tem que fazer isso, isso e aquilo. E Natã vai falar, esse cara é você. Você é esse homem. Você é esse homem. Você é um homem que pegou a única cordeirinha e fez isso. E daí a gente lê aqui, porque você desprezou a palavra do Senhor. E Natã ele vai dizer assim, isso me chama muito a atenção, irmãos, porque é melhor que a palavra só ministrada, é uma palavra que você vive ela na íntegra, sabe? E você pregar o que você vive é algo sensacional. E Natã vai falar assim, assim diz o Senhor, eu te dei o reino, Davi, eu te dei a coroa, eu te dei o trono, eu te dei as tribos, eu te dei as vitórias, tudo que você tem foi eu que te dei. E se tudo que eu te dei fosse pouco,
Se você tivesse me pedido mais, eu te daria. Por que você fez isso, Davi? Por que você fez isso, Davi? Era só me pedir que eu teria te dado mais. Isso aqui dói no meu coração, irmãos, porque essa foi a pergunta que Deus fez para mim. Era só me pedir, eu te dava mais. E às vezes a gente se afasta, a gente leva essa vida de não dar exemplo, e muitas das vezes porque a porta fecha, ou porque alguma coisa dá errado, a gente desiste. Mas é Deus falando para alguém aqui nessa noite, era só você ter me pedido mais, eu teria dado para você. E a gente esquece do detalhe importante, do Deus que a gente prega. A gente fala que Ele é bom, que Ele faz, mas quando o aperto vem, quando a dificuldade ela bate, a gente parece que esquece, não é verdade? Mas a questão é que Deus, Ele fala, eu te daria mais, era só você ter me pedido, porque você fez isso. E qual é o entendimento que eu trago em cima disso aqui? Porque muitas das vezes a gente está errando, porque muitas das vezes a gente está como Davi. A diferença é que talvez um Natan não chegou para você e revelou, mas Deus hoje Ele está te dando uma oportunidade de rever conceitos. Deus hoje Ele está te dando uma oportunidade de rever princípios. Deus Ele está te dando uma oportunidade de rever que existem coisas na tua vida que, embora tenham valores, não tem preço que pague. É isso que está acontecendo. E a luz da palavra vai passar o tempo e o amor das pessoas vai se esfriar. Por que se esfria? Se todo culto aqui tivesse um cadeirante levantando, ou tivesse um cego enxergando, você acha que estaria vazia a igreja? Eu acredito até que a gente já teria até comprado esse terreno aqui. É uma mistura de curioso com interesseiro. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Porque quando tem a oportunidade de fazer com integridade, com caráter, enquanto tudo está bom, não faz. Mas fica sabendo, ali está curando. Até a cura da alma que tinha parado, volta a fazer. Caraca, estou sabendo que o pastor Evani está com o dom da cura, hein? Todo mundo que está entrando na cego está saindo enxergando. A agenda vai até lotar mais do que está lotada. E é isso que acontece. A gente muitas das vezes age sobre os nossos próprios interesses. E não é isso que Deus quer da gente. Porque se a gente pedir, Ele dá. E eu não estou pregando aqui, irmãos, pega isso aqui no espírito, que Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus vai... Não, não é isso não. É a questão que antes de você pensar em pecar, ou antes de você pensar em desistir, segura, ora, fala para Ele. Olha que interessante, estou em casa essa semana, na verdade foi até domingo, antes de vir para cá de manhã. Aí um rapaz me liga, ele está vindo aqui. Ele, pô, irmão, estou pensando em desistir, novo convertido. Aí, caraca, a anteninha já sobe, né? O que houve, rapaz? Pô, tá dando tudo errado, estou desempregado. Pô, parece que quando eu estava no mundo tudo dava certo. E agora eu estou na igreja, estou fazendo tudo certo e está tudo dando errado. A porta de emprego que eu pedi, até fui na entrevista, foi tudo certo, mas não fui chamado. Aí eu falei, cara, Deus está querendo mostrar para você quem você é. E olha eu falando para o cara o que Deus falou para mim, uma parada. Deus tinha acabado de falar comigo, a parada que o cara passou, eu tinha acabado de passar. Chega a ser engraçado. Eu meio que clonando Deus, né? Dando um plágio aí, dando uma plagiada. Tudo que Deus falou para mim, eu só... E ele, caraca, amém, palavra de sabedoria. Eu quietinho, né? Fiquei na minha. É isso aí, irmão, segue. Mas eu falei, Deus está querendo mostrar para você quem você é. E alguma coisa em mim, não de verdade, irmão. Estou aqui diante de Deus, diante dos irmãos. E alguma coisa dentro de mim falando assim, rapaz, vão ligar para esse cara, olha só. Vão ligar, eu não sei porquê, mas alguma coisa dentro de mim falava, vão ligar para esse cara. Aí, enquanto eu estava conversando com ele, ligaram para ele. Só que ele rejeitou porque estava falando comigo. Assim que ele terminou, e ele foi ver o que aconteceu, foi a empresa que tinha ligado. A empresa que ele estava reclamando, que não ia contratar, ligou. Então olha o que acontece. A gente muitas das vezes atribui culpa a quem não tem. A gente deixa de lado quem nunca nos abandonou, para trilhar caminhos que não é aquele que nós deveríamos trilhar. E a gente só quebra a cara. Eu nunca consegui por meios próprios, irmãos, dar certo. Em nada. Interessante
que até no meu negócio, um tempo atrás, pessoas vieram me perguntar qual era o segredo. E sabe o que eu falei? Eu entreguei a chave do meu negócio a Deus. E olha que interessante, teve um amigo meu lá que é empreendedor, falou, pô, então leva a chave da minha loja para orar lá. Eu trouxe mesmo. Eu trouxe a chave e orei. Porque o segredo está aí. Porque Ele dá. Ele dá. Ele faz. O problema é que a gente não pede. Na verdade, a gente reclama. E eu estava ouvindo um trecho de uma pregação de um rapaz chamado André Fernandes falando assim, cara, imagine se Deus tirasse de você tudo o que você reclamasse. Cara, não aguento mais essa mulher. Tá bom, então fica viúvo. Cara, não estou mais aguentando esse trabalho. Aquele chefe lá, tá bom, eu fecho a porta. Cara, não estou mais aguentando esse pastor. Então tá bom, então tu vai para outro ministério. Cara, não estou mais aguentando fulano. Tá bom, eu tiro. Imagina se tudo que você reclama Deus tirasse de você. Aprenda a dar valor ao que você tem, antes que você aprenda a dar valor àquilo que você tinha. E é isso que Natan está fazendo. Eu te dei tudo. Eu te dei o trono, eu fiz de você rei. Quando você não era ninguém, orava, eu te ouvia. Fui eu que abri a porta que você está hoje. Mas depois de tudo que eu fiz, você me esqueceu. É isso que está acontecendo. A gente só está buscando quando tudo não está bom. Mas a gente esquece também quando tudo dá certo. Não é isso que acontece. Olha para trás e olha de onde você veio. Olha para trás e olha tudo que você pediu a Deus. Olha as coisas que Ele te fez conquistar. Antigamente você reclamava. Eu me lembro, irmãos, que eu conversei isso um tempo atrás com a Joane. Eu reclamava um tempo atrás, aí eu tenho uns aninhos atrás, que às vezes eu ia para a praça tomar um açaí quando a gente namorava, um frio, e tudo que eu queria era um carrinho. E às vezes a tia dela me emprestava um carro, uma Uno Vivace. E a gente sentava dentro do carro, porque geralmente quando está de noitinho está meio friozinho, e tu come um gelado, parece que te dá frio. E a gente ficava dentro do carro comendo um açaí, e naquele sonho, um dia a gente vai ter o nosso. Um dia a gente vai ter o nosso. Aí eu fui, consegui comprar um carrinho, que no final das contas até ganhei, nem precisei pagar. Mas passou um tempo, eu estava reclamando do meu Caidinho. Era uma Palio 99, 2 portas, básica, sem ar-condicionado. Mas era a benção, irmãos. Era a benção. Eu botava uns 50 candangos lá dentro, não sei como. Levava a igreja toda para casa. Como fazia aquilo, tu não me pergunta não. Mas Deus era glorificado através daquela palhozinha. E o interessante, que Deus um dia usou uma mulher, irmãos, embriagada. Eu até, pastor, eu discerni isso aqui, né? Para ver se isso aqui é Deus ou não é. E eu lembro que a pessoa chegou para mim e falou assim, ó, tu não sabe como Deus tem se agradado do que você está fazendo com o que Ele te deu. E eu, pessoa meio embriagada, e ela, ó, Deus vai realizar o desejo do teu coração. Peguei um carro zero. E às vezes reclamo do zero que eu tenho, porque tu olha para o melhor. E daí eu lembro uma sátirazinha que eu vi. Uma vez um rapaz estava andando de bicicleta na rua, na calçada, e viu um camarada andando de moto. Aí ele falou assim, poxa, se eu tivesse uma moto eu seria feliz. Aí o cara da moto olhando para o cara do lado com o carro, falando assim, se eu tivesse um carro eu seria feliz. Aí o cara do carro olhando para outro com o maior carrão, falando, se eu tivesse esse carro eu ia ser feliz. O cara do carrão olhando para o helicóptero, falando, se eu tivesse um helicóptero eu ia ser feliz. E lá em cima, na sacadinha, assim, naquela varandinha do apartamento, um rapaz na cadeira de roda falando assim, tudo que eu queria era poder andar. Então, às vezes, aquilo que a gente reclama é o que muitas pessoas estão pedindo, é necessário dar valor. E o que está acontecendo aqui? Eu não fugi do contexto, não. Não é que muitas das vezes a gente não vai dar valor, porque eu sei que a gente valoriza, assim, as coisas que Deus deu. Eu sei que quando a gente olha para uma conquista, a gente fala, Senhor, muito obrigado. Eu sei que a gente tem o hábito de olhar e falar assim, Senhor, não, Senhor, eu te agradeço. Irmãos, a primeira coisa que eu fiz no meu carro, eu botei no seguro, mas a segunda coisa, eu botei no seguro espiritual, eu levei lá na casa da vovó. Chega, foi engraçado. Vovó pegou o azeite lá que tem na casa dela, passou na mão das filhas todas, todo mundo na rua passando, eu estava até meio com vergonha, né? E as filhas, todo mundo em volta do meu carro assim, orando. Aí passando, e eu até, pô, o carro novinho, brilhando, né? A pessoa passando a mão com azeite, assim,
Mas foi bênção. Mas a questão não é que a gente não valoriza as conquistas que Deus deu. É que muitas das vezes a gente faz pouco caso, a gente esquece. Quando depois que está sentado no trono, depois que se torna rei, depois que você é o manda-chuva, você tem a síndrome de sentar no trono e achar que o Deus é você. Tem a síndrome de achar que as coisas são feitas com a força do seu próprio braço. E aí o que acontece? Deus vai, ó. Porque o segredo de tudo está em confiar naquele que nunca nos abandonou. E o que acontece com a gente é sempre isso. A única coisa que a gente não pode fazer é o que a gente sempre faz, o quê? Abandonar quem nunca nos abandonou. E eu lembro que conversando com esse amigo, eu falei, cara, mas tu podia estar chateado com várias coisas. Com um gestor que não te chamou, com um fulano que fez isso, com um cara que não tinha te falado com antecedência. Por que logo Deus? Aí ele, pô, é mesmo, né? Mas é verdade, irmãos. Engraçado que, ó, hoje é quarta-feira. Acontece uma coisa de tarde, você fica, ó, irado. A primeira coisa que inconscientemente tu fala é o quê? Não vou para a igreja também, não. Tô mentindo? Mas o que tem a ver a igreja? O que tem a ver Deus? Não podemos esquecer. Não podemos esquecer de quem transformou as nossas vidas. E o que acontece? Quando a gente esquece, parece que o jogo vira. E muitas das vezes ele vira para pior. E quando tem uma teoria na própria teologia que diz que cristão só aprende na dor. Que a dor é o melhor remédio para ensinar cristão. Porque o que acontece? Muitas das vezes quando você está bem, você está com aquele carrão que Deus te deu, aí o culto da família é de manhã, mas está mó solzão, eu guardo dessa frase. Aí tu, pô, Deus sabe, trabalhei a semana toda, vou pegar aquela praia, nada contra a praia. Mas o problema é que parece que isso se torna um hábito. Aí quarta-feira de noite tu está cansado porque chegou do trabalho. Aí no domingo à noite tu está cansado porque segunda-feira de manhã tu acorda 4 horas para pegar o trem. E daí algo que Deus te deu para ser bênção acaba se tornando uma maldição. Aí a pergunta que eu te faço é, Deus vai te dar aquilo que pode fazer você se afastar da presença dEle? E aqui a gente está vendo um exemplo. Embora Deus dá tudo para alguém, agora alguém vai e decepciona. E quantas das vezes não somos nós que estamos decepcionando a Deus? Quantas das vezes esse aqui, ó, não somos nós? É necessário a gente olhar para a gente, bater no peito sim e falar como Davi. Porque parece que às vezes a gente tem a síndrome de Adão. Não, foi a mulher. Mas não, irmão, tem que bater no peito e falar, fui eu. Fui eu sim. Se tiver que retirar, até retira, mas não retira o Espírito Santo. Sabe? Essa identidade precisa estar em nós, precisa andar com a gente. E o que está acontecendo? A gente não está com isso no nosso coração. Então, quando alguma coisa acontece, por não ter esse padrão muito bem definido, a gente... É interessante, porque quando eu estudava até fazer a faculdade, quando eu ia mal numa prova, eu não falava assim, essa prova me pegou, não vou mais fazer, não. Muito pelo contrário, eu me dedicava mais, para quando chegasse na próxima, eu conseguisse ser aprovado. Então, a vida te prova o tempo todo. O teu patrão é assédio moral de um lado, é alguém gritando com você do outro, é alguém falando que você não vale nada, e tu chorando, mas eu vou, porque eu preciso pagar aluguel, eu preciso fazer compra, eu estou com criança pequena. Você se sujeita ao homem. Mas eu acho interessante que a gente não quer se sujeitar a Deus. E é a ferramenta, e isso é uma chave, porque quando a gente se sujeita a Deus, as coisas acontecem. E quando as coisas começam a virar de uma forma que não é boa para a gente precisa rever conceitos. Porque Deus, Ele tem uns princípios. Jesus está na cruz, perguntando para Deus, Pai, por que você me abandonou? Alguns vão dizer que é porque sobre Ele estava o pecado da humanidade. E Deus não vai habitar onde tem pecado. Só que é louco que às vezes a gente pensa, né? A gente tem uma síndrome do advogado, e a gente pensa assim, mas embora ele tivesse, né, com pecado, foi por uma causa boa. Mas com Deus não tem isso não, é princípio. Ou é, ou não é. Ou é sim, ou é não. Ou é verdade, ou é mentira. Ou é céu,
ou é inferno. E por que a mensagem precisa ser pregada dessa forma? Porque quando chegar naquele dia, não vai ter como falar que não ouviu. Muito pelo contrário, vai ouvir assim, ó, além de você ter ouvido, era para você ter pregado para outras pessoas, e você não fez. É para isso que a gente leva o lema curados para curar. É o que você aprende aqui, você leva para fora. É o que você aprende aqui, você compartilha com seu amigo. Aí agora eu te pergunto, se Natan não tivesse ido falar com Davi, será que ele ia confessar? Será que ele ia confessar a transgressão, a iniquidade, o pecado? Porque quando ninguém sabe, parece que não tem necessidade de falar. Mas a prova viva é que Deus está vendo. E existem princípios que Deus não vai contra. E Natan vai falar, cara, Deus até perdoou teu pecado. Mas ó, a justiça vai chegar na tua casa. O filho morre. O irmão estupra a irmã. O filho morre. O outro. Não é o pequenininho não que nasceu não, o outro. Interessante. A gente falou de Eli, que os filhos fracassaram. A gente falou de Samuel, que os filhos fracassaram. E agora a gente fala de Davi. Quando matam o filho dele, Absalão, a exclamação que Davi vai fazer: Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera eu ter morrido no seu lugar. Sabe o que é isso? É alguém sabendo que poderia ter feito melhor e não fez. É alguém olhando e falando, eu como pai fracassei. Eu como pai falhei. Porque a prova disso é que quando os filhos de Jó morrem, ele vai falar assim, ó, Deus me deu. E Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que como pai, eu fiz o melhor que eu pude. Eu sacrifiquei, eu pedi perdão pelos meus filhos, eu fiz tudo. Não teve lamento. Muito pelo contrário, teve agradecimento. Teve louvor e súplicas em Deus. E aqui a gente vê um ciclo vicioso. E é essa armadilha que o inimigo está pegando. Tu pode ser até uma potência, Miqueias, mas tu vai passar. Pastor Evani pode ser uma potência, mas vai passar. João Lucas pode ser uma potência, mas vai passar. E quando a gente passar, qual legado a gente vai deixar? Um filho que alguém vai olhar para ele e vai falar, cara, teu pai, cara. Esses dias eu ouvi um rapaz evangelizando na favela e falava, cara, olha tudo que teu pai fez. E um moleque lá com um armão, lá um fuzilzão, traficante. Ele foi para isso que teu pai te formou, cara. Teu pai foi um dos maiores evangelistas que eu conheci. Tua mãe sempre lado a lado com ele. Família simples, te levavam na escola, te buscavam, olha onde tu tá. E o cara com um fuzil lá e as lágrimas caindo. Porque quem está no erro sabe. Então o problema não somos nós necessariamente. Embora eu ainda seja novo, tenho 29 anos, eu temo, irmãos, fracassar. Eu oro para isso. Irmãos, eu tenho esposa e tenho filho, mas a minha oração é, Senhor, me leva se amanhã for o dia que eu vou te desonrar. Que eu morra novo e vá para o céu, do que velho indo para o inferno. A gente precisa se preocupar. Meu filhinho lá, quem vê, eu boto para pregar, eu boto para ler Bíblia, eu ensino, eu faço. Está bem sim lá, está fazendo, está aprendendo. Tem que ser melhor que eu fui. É minha primeira ovelhinha lá, minha esposa e meu filho. Aí alguém vai virar para mim e falar assim, você vai ser pastor. Como às vezes a gente quer ser pastor na igreja se a gente não está pastoreando a nossa casa? Olha o que esse cara fez aqui. O cara era pastor de ovelhas. O cara era pastor de ovelhas. Eu vejo um rapaz que quando era novo começou bem. Eu vejo alguém, Miqueias, que estava disposto a dar a vida pelas ovelhas que nem dele era. Eu vi alguém, pastora Norma, que lutou com o leão sabendo que podia morrer, mas para salvar a ovelha do seu pai. E agora Jesus dá testemunho falando, qual dentre vós pastores, tendo 100 ovelhas, e uma se perdendo, você não vai atrás da que está perdida. Esse homem era um pastor nato de ovelhas. As ovelhas se perdiam, ele ia atrás, lutou contra urso, lutou contra tudo. E agora olha a condição que esse homem está. Olha os filhos dele. Filho estuprando filha. Filho recém-nascido morto. Um amor que a gente prega de Deus, parece que é um amor Alice no País das Maravilhas. Misericórdia.
O fato de Deus amar, foi pregado isso aqui muito lindo. Foi uma chave revelada sobre a igreja. O fato de Deus chamar não quer dizer que Ele concorde com tudo que você faz. Eu lembro que foi o Tony que falou isso, né? Ele deu um exemplo muito interessante. Eu lembro, ele falou assim, engraçado, esse amor que suporta tudo não é o amor de Deus. Porque imagina, você chega em casa, aí a tua esposa ou teu marido fala assim, amor, eu te amo, tá? Mas hoje eu te traí com aquela minha secretária lá do trabalho. Ah, que legal, é aquela. Caraca, amanhã tu fica com aquela outra secretária que é de terça-feira. Vai acontecer isso? Você pode até amar o teu marido, mas você aceitaria uma traição? Você aceitaria tudo em troca desse amor? Deus não aceita isso. E o homem, segundo o coração dele, aqui agora está tomando uma advertência. Um pastor nato que começou bem. E se a gente for parar, mas para não sair do contexto, o filho dele, o que acontece, Salomão? Começa bem. E Deus foi tanto com esse cara aqui, Davi, que quando Deus aparece em sonho para Salomão, se não me falha a memória, no primeiro livro das Crônicas, logo no capítulo 1, Salomão nem ousou pedir nada para Deus. Salomão vai dizer, cara, eu vi, Deus, o que você fez com meu pai. Você deu os inimigos, você deu a tribo, você deu o reino, você deu tudo. Só me dá sabedoria. Ele nem ousou pedir nada, porque ele viu que o homem que tem Deus tem tudo. E Deus vai falar assim, cara, você pediu bem, por conta disso conhecimento e sabedoria te são dados. A primeira causa do homem foi julgada com maestria. Você lembra da história? 2 mulheres, 2 filhos pequenos. O filho de um morre. Chega no outro dia, qual era a discussão? Não, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. O que Salomão faz? Então corta a criança no meio e dá metade para um, metade para outro. A mulher que era a verdadeira mãe falou o quê? Não, então pode dar para ela. E a outra não, mata, 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 mata. O cara foi fazendo coisas magníficas. Mas olha o final do homem, Salomão. Isso é um alerta para a gente, porque o importante não é a forma que a gente começa. Do menor ao maior. Não é menor ao maior nível de cargo eclesiástico, não. É do menor ao maior nível de idade também. Do que vale hoje a gente ganhar o mundo inteiro, se amanhã a gente perder a nossa alma. Deus chama a sua atenção nessa noite. Até peguei o tema da tua mensagem aqui sem querer, tá, pastor? O importante não é como se começa, mas como se termina. Mas estamos tudo em casa, sem plágio, tá? Referências, pastor Evani, para quando a gente faz o TCC tem que dar referência à fala, né? Pastor Evani, o importante não é como se começa, mas como... Eu acredito, irmãos, que assim como eu, ninguém aqui quer começar mal. Ninguém. Principalmente aos jovens. Também sou jovem. Posso falar de altar, irmãos, porque elogio, a gente pode falar em público. Eu tenho visto muitas pessoas elogiando o grupo jovem. E eu fui no monte um dia, foi bênção. Eu vejo às vezes ali no momento da oração, falo, cara, top, hein? Mas o importante não é como começa. O importante é como vai terminar. O importante não é o fogo que queima hoje. O importante é como você vai estar daqui a 20, a 30 anos. E para que isso não morra dentro de você, é necessário fazer parecido com o que foi feito em Levítico. Todo dia você tem que botar lenha. Você tem que botar lenha para o fogo continuar ardendo. Porque o dia que o fogo parar de arder, entra um celularzinho aqui, entra uma conversinha ali, entra uma traição aqui, entra um casamento terminando ali. E quando a gente olha para trás, vai ser tipo Davi. Ah, Absalão, meu filho, quem me dera eu. Quantas vezes a gente não já errou e quando olhou para trás e falou, cara, dei mole. Se eu não tivesse feito aquilo, talvez hoje eu estaria bem. O importante, irmãos, é como a gente vai terminar a jornada. E que sejamos assim como Paulo. Que a gente venha ter o prazer de falar, eu combati o bom combate. Eu encerrei a minha carreira. E o principal de tudo, eu guardei a minha fé. Porque isso aqui é um dos pilares que está no nosso coração. E por isso a gente deve guardá-lo.
Porque se a gente perder isso, a gente perde tudo. Se a gente tiver tudo e não tiver isso, a gente não tem nada. Mas se a gente não tiver nada e tiver a fé e tiver em Deus, a gente tem tudo. A gente tem tudo. E qual é o ápice de hoje? Olha para tudo que Deus fez na tua vida. Olha para a vida que você está levando ou para a vida que você está começando a trilhar. Tu acha que Deus está se agradando depois de tudo que Ele fez? É preciso chegar um Natan para falar, olha tudo que eu te fiz. E agora é essa a resposta que você me dá? O desejo do meu coração é que todos nós venhamos terminar essa jornada juntos. O desejo do meu coração é que a gente consiga chegar no céu juntos. Mas a grande realidade, irmãos, é que talvez nem todos vão terminar essa jornada com maestria. Mas hoje se tornou mais difícil para você, porque agora você sabe. É ruim quando a gente escuta uma palavra que meio que quebra a gente. Fala, pô, agora eu não sou mais ignorante, né? Agora eu entendi como é que funciona o mecanismo da coisa. Você tem entendimento e por ter esse entendimento, Deus irá cobrar de você. Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de cada um de nós, do menor ao maior. O nome do Senhor será glorificado com ou sem você. Se coloque de pé. Te convido nessa noite a examinar o seu coração e ministrar consigo mesmo e o Espírito Santo dentro de você tudo o que foi falado aqui. Examine os caminhos, os seus passos, os seus olhos, o que você anda vendo, o que você anda conversando. E eu vim aqui hoje para dizer, sendo porta-voz de Deus, se tudo que Deus te deu não é o suficiente, Ele ainda pode te dar mais. Só basta você pedir. Mas o que você não pode é desistir. E o que você deve é permanecer. Permaneça. A chave é permanecer.